Pensa comigo por um instante. E se o arrependimento e as lágrimas não fossem de jeito nenhum sinais de fraqueza, mas sim uma das mais poderosas tecnologias espirituais que a alma tem à disposição? Nessa análise, a gente vai mergulhar numa perspectiva da Kabbalah que, olha, transforma completamente o nosso jeito de entender a correção dos nossos próprios erros. Vamos começar com uma pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez. Por que aquela conquista, aquele prazer que a gente busca tanto, parece que some tão rápido, quase sempre deixando um vazio no lugar? A Kabbalah tem uma resposta bem precisa para isso, e ela lembra muito um conceito de engenharia elétrica. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa sacar como a nossa alma é, digamos, projetada. E é exatamente aqui que entra a ideia de um curto-circuito espiritual. A Kabbalah nos ensina que cada um de nós é um kli. Essa é uma palavra em hebraico para vaso. Basicamente, fomos criados com um desejo natural de receber, de sermos preenchidos. Esse desejo em si não é bom nem mal. Ele simplesmente existe, é o nosso hardware fundamental. E o que esse vaso tanto deseja receber? A resposta é Or, que significa luz. Pensa na luz como a substância de toda a plenitude que a gente busca na vida. Alegria, amor, sabedoria, paz. É uma energia que flui o tempo todo do Criador, sempre disponível para nós. E agora, aqui está o ponto-chave da questão. O nosso vaso, o nosso kli, pode funcionar de duas maneiras. Existe o modo receber apenas para si, que transforma a gente num beco sem saída. E existe um modo receber para compartilhar, que nos torna um canal, permitindo que a luz flua através de nós. E aqui está o problema. Quando a gente age a partir do ego, buscando encher o nosso vaso só para a gente mesmo, a gente causa uma falha no sistema. A luz, que foi feita para fluir, bate na parede de um vaso que está fechado. E aí, o circuito se rompe. Essa citação descreve a experiência de um jeito perfeito, né? Aquele pico de prazer egoísta é o clarão do curto-circuito. E a escuridão, o vazio que vem logo depois, é a lâmpada da alma que se apagou por um instante e incapaz de segurar a luz. Bom, se o problema é um curto-circuito, deve existir um jeito de consertar a fiação, certo? A Kabbalah nos oferece exatamente isso, uma ferramenta precisa para reparar a alma. Geralmente, quando a gente pensa em arrependimento, o que vem na cabeça? Culpa, vergonha, medo de castigo. É um sentimento pesado que paralisa a gente. Mas olha, essa não é, nem de longe, a perspectiva da Kabbalah. A palavra em hebraico é techuvá, e a tradução literal dela muda tudo. Não se trata de se sentir mal, se trata de retornar. Retornar para onde? Retornar à nossa essência, ao nosso estado original de conexão com a luz de antes do curto-circuito acontecer. A diferença aqui é gigantesca. A culpa nos prende ao erro, faz a gente se sentir pequeno, sem esperança. Já a techuvá, o retorno, é uma força ativa. É um processo de correção que nos limpa e nos dá o poder de seguir em frente mais fortes do que éramos antes. Certo, então como essa ferramenta funciona na prática? Como exatamente a techuvá consegue religar o nosso circuito? Bom, um dos agentes mais poderosos nesse processo todo são as lágrimas. O Zohar, que é o texto fundamental da Kabbalah, nos dá essa imagem poderosa. Imagina que às vezes nossas preces e esforços parecem bater em portas fechadas. Mas existe uma porta que nunca, jamais se fecha. As lágrimas de um arrependimento genuíno, sabe? Aquelas que vêm do fundo do coração quando a gente reconhece a dor que causou, elas criam uma conexão direta, elas passam por todas as barreiras. São a forma mais pura de oração, porque elas dissolvem o ego na hora. E aqui a coisa fica ainda mais profunda, quase como ficção científica. A Kabbalah ensina que o processo de techuvá não opera só no presente. Ele tem o poder de reescrever o passado em um nível espiritual. Vamos detalhar esse processo porque ele é impressionante. Primeiro, tudo começa com uma empatia genuína, sentindo de verdade a dor que a nossa ação causou. Depois vem o reconhecimento honesto do traço negativo em nós que foi a causa daquilo. Com essa base, a alma, pelo poder desse remorso, consegue espiritualmente voltar no tempo. E nesse retorno, ela arranca pela raiz aquelas sementes negativas que a gente plantou, desfazendo dano na sua origem e limpando o passado. E isso nos leva à revelação final e talvez a mais surpreendente de todas sobre o poder do arrependimento. Tem a ver com o status espiritual de quem erra e retorna.
Pensa um pouco sobre isso. Na nossa lógica comum do dia a dia, quem estaria num patamar espiritual mais elevado? De um lado, a gente tem a pessoa justa, que sempre segue o caminho certo. Do outro, a gente tem a pessoa que caiu, que cometeu um erro, mas que passou por todo esse processo profundo e transformador da Techuvá. A resposta pode realmente surpreender. Tá aqui, preto no branco. Aquele que tropeçou, sentiu a dor da desconexão e lutou com todas as forças para retornar, alcança um lugar espiritual mais alto. Mas por quê? Porque essa alma transformou escuridão em luz. Ela não só evitou o mal, ela o redimiu. Isso muda tudo, né? Os nossos erros não são acidentes cósmicos, são convites. O verdadeiro propósito dos nossos tropeços é justamente nos dar a chance de sentir necessidade do arrependimento e de crescer de forma consciente. Uma alma que retorna que foi testada e escolheu se transformar acaba trazendo muito mais luz ao mundo do que uma que nunca conheceu a escuridão. Então, resumindo, a Techuvá é a tecnologia que purifica o nosso vaso. Primeiro, ela lava a ilusão e a rigidez do ego. Depois, ela manda um sinal claro de que queremos mudar nosso sistema operacional, de compartilhar em vez de só receber. Isso transforma o vaso que estava opaco pelo egoísmo em um vaso translúcido. E assim, cria o espaço necessário para ser de verdade preenchido pela luz de forma duradoura. E assim, a reflexão que fica é essa. Será que podemos encarar cada falha, cada curto-circuito, não com desespero, mas com a consciência de que ali, bem ali, está a semente da nossa maior elevação? Essa é a mudança de perspectiva radical que a tecnologia do arrependimento nos oferece.